Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que o Senhor esteja te abençoando nessa noite, nessa live. E a gente vai dar início então. Desculpa o pequeno atraso que tivemos aí, na questão técnica mesmo, alguns atrasos com o pessoal do louvor, mas já está tudo praticamente encaminhado e daqui a pouco a gente vai ter o período de louvor também, tá certo? Então, enquanto o pessoal entra, a gente vai dando início. Deixa eu só anotar a hora aqui para eu não me perder na hora, gente. São 19h15, certo? Me deu uma alergia. Não é corona não, gente. Tá bom? Eu vou chamar o Felipe então. Ele vai começar fazendo uma leitura bíblica e orando pra gente, tá bom? Vou pedir pro Felipe orar também. Boa Boa noite, amada noite. igreja. Tudo Boa bom? noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite. Nessa noite eu gostaria de estar lendo o Salmo 103. Só um minutinho. Pessoal mandando um oi aí. Vamos, irmãos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem os recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, eu gostaria de estar fazendo uma oração para iniciar o culto. E Deus abençoe todos vocês, que essa seja uma noite muito produtiva para toda a igreja, mesmo estando numa live. Saudade está batendo da igreja, mas vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Estamos dando início a mais um culto, a live no Instagram. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada irmão que estará ouvindo essa live nessa noite, que o Senhor possa estar nos abençoando como igreja, nos dando cada vez mais união, nos dando perseverança, Pai, para perseverarmos na caminhada cristã, mesmo não estando congregando na igreja, que o Senhor possa estar nos dando forças, Pai, estando conosco.
ser também com aqueles outros irmãos que estão espalhados pelo resto da terra e nesse momento estão fazendo lives, estão se reunindo pelo Instagram, seja qualquer outra plataforma, Senhor. E é no nome de Jesus que eu oro, agradeço por tudo. Amém. Amém, Felipe. Obrigado, viu, pela participação. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Eu vou chamar a Daisy, nossa irmã Daisy. Ela vai fazer a leitura do catecismo para a gente agora, tá? Então, deixa eu achar aqui. Ela está aqui. Pessoal que chegou depois, sejam bem-vindos, meus irmãos. Muito bom estarmos nessa live, nessa noite. Apesar da distância, podemos ter um tempo de interação. Boa noite, Daisy. Deu problema. Peraí, vamos lá. Deixa eu chamá-la de novo. Oi, boa noite. Tá travando. Boa noite. Pode continuar, Daisy. Tá todo mundo te ouvindo bem. Tá. Dessa vez eu não vou mostrar aqui no Data Show, pastor, porque o celular tá travando, tá? Mas eu vou ler aqui. Catecismo, domingo 16. Todo mundo tá me ouvindo bem? Sim. Sim, né? Tá. Porque Cristo devia sofrer a morte. Saiu, foi? Porque a justiça e a verdade de Deus exigiam a morte do Filho de Deus. Não houve outro meio de pagar nossos pecados. Porque ele foi sepultado para dar testemunho de que estava realmente morto. 42. Se Cristo morreu por nós, por que devemos nós morrer também? Nossa morte é para pagar nossos pecados. Mas somente significa que morremos para o pecado e que passamos para a vida eterna. 43. Que importância tem para nós o sacrifício e a morte de Cristo na cruz? Pelo poder de Cristo, nosso velho homem é crucificado, morto e sepultado com ele, para que os maus desejos da carne não mais nos dominem, mas que nos ofereçamos a ele como sacrifício de gratidão. 44. Por que se acrescenta, desceu ao inferno? Resposta. Porque meu Senhor Jesus Cristo morreu, principalmente na cruz, inexprimíveis angústias, dores e terrores. Por isso, até nas minhas mais duras tentações, tenho a certeza de que Ele me libertou da angústia e do tormento do inferno. Amém. Amém. Muito Boa bom. noite. Boa noite, Daisy. Obrigado. Se você quiser, você pode... A gente vai compartilhar no grupo da igreja, ou você pode pesquisar na internet. Esse catecismo que a gente está usando é o catecismo de Heidelberg, tá bom? Catecismo de Heidelberg. Um excelente catecismo, com várias perguntas para o ano inteiro. Tá? Meus irmãos, eu não sei se o pessoal do louvor já está pronto, mas eu vou chamar a irmã Vilmara, e ela tem um aviso, tá, para todos nós. Deixa eu chamá-la aqui. Irmã Vilmara, você já está pronta aí? Deixa eu ver se ela já está pronta. Vou chamá-la, hein? Olá, minha irmã. Boa noite. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Amém. Quero ler hoje com os irmãos o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 12 até o 15, que diz assim a palavra do Senhor. Porque se a prontidão à contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém. Quero
irmãos, nesse momento de dízimos e ofertas, incentivar os meus irmãos a continuarem fazendo as suas contribuições, o seu compromisso com o Senhor, com a igreja, procurando lá no grupo da igreja ou no privado com os tesoureiros, né, o número da conta, que é o que nós estamos usando, que está lá, para que nós possamos fazer a nossa contribuição. Lembrando também da oferta de missões mundiais, que nós ainda vamos enviar conforme os irmãos estiverem ofertando. Já enviamos uma parte e queremos enviar quando os irmãos ofertarem novamente. Então, que os irmãos estejam à vontade e lembrem do seu compromisso com o Senhor. Amém? Vamos orar para o Senhor por esse momento. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo nosso salário, pelo nosso trabalho, pelas bênçãos, pela vida, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós todos os dias. Abençoe a igreja, abençoe cada um dos irmãos, ó Deus. Que continue dando vida e saúde para cada um. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Vilmara. Fica na paz. Obrigado. Vamos continuar. Certo, meus irmãos. A gente vai chamar o pessoal do louvor agora. Deixa eu adicioná-los aqui. Boa noite, pessoal. Opa, boa noite. Vamos louvar a Deus? Vamos lá, vamos louvar a Deus, igreja. A gente vai cantar uma música, né, agora no início e outra mais tarde, após a mensagem. São duas músicas do Projeto Sola e a gente tem tocado muitas músicas do Projeto Sola na nossa igreja, né? Porque são dos músicos atuais, né? Dos músicos cristãos atuais, são os músicos que realmente cantam a Escritura, né? Geralmente eles pegam as suas canções e cantam realmente a Escritura. São textos literais, né, da Bíblia ou interpretações ortodoxas, já ramificadas ao longo da história e colocam uma melodia nisso e fica uma coisa linda. E essa canção que a gente vai cantar hoje se chama Êxodo, né? E ela conta a história do povo de Israel, né? Dos hebreus saindo do Egito depois de ser escravo, e conta a história de Deus realmente lutando por esse povo, né? E a segunda parte dessa canção fala da nossa Páscoa, né? Que é Cristo morrendo numa cruz para nos salvar. Essa canção, ela começa, deixa eu pegar aqui a letra, ela começa assim, ó: o dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado, na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, ele vem para nos libertar. Isso o povo de Israel, né? Então dá a ideia de que realmente Deus indo lá buscar esse povo, tirar ele do Egito e fazer dele realmente seu povo, fazer um povo livre. E aí a gente tem um pré-refrão aqui que fala assim, ó: todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá, toda fome será saciada, nossa voz ele ouviu. Mais uma vez, realmente demonstrando que Deus foi lá tirar esse povo da escravidão. E na segunda parte, que é a nossa Páscoa, ele fala aqui, ó: na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde, ele veio para nos salvar, esmagado o filho foi, Cristo está crucificado, morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira, que é onde Cristo foi crucificado, ao nosso lado, Deus está. E vem um grande refrão que fala: não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Vamos cantar essa canção, vamos entoar: não há Deus como o nosso Deus, nossa força e canção. Vamos lá? Cante aí com todos os seus familiares na sua casa. Louve ao Senhor. O dia enfim chegou,
foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde, ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. A cruz e sangue está, é sexta-feira à tarde, ele veio para nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado, morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Da montanha da caveira, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Amém. Glorificado seja Amém. o nome do Senhor. Glória a Deus. Podem continuar, meninos. Tem mais uma? Mais uma tem? Vamos. Ou vocês querem Vamos fazer tocar. duas no final? A gente pode fazer essa agora e depois a gente faz outra no final. Então, pode Beleza. ser? Vamos fazer essa. Vamos Deixa cantar então no final. Isaías 53, né? Vamos relembrar o sacrifício amargo de Cristo para nos salvar, né? E que isso possa ser em nós vida, né? Que nós possamos nos lembrar disso e a cada dia tentar servir e fazer algo melhor para Cristo, também em decorrência do sacrifício dele. Que nós possamos nos sacrificar um pouquinho, por menos que seja, né? Para o nosso Deus. Vamos lá. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz.
Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Muito bom, meninos. Obrigado, viu? Excelente o louvor. Muito bom podermos relembrar o nosso culto, né? E louvarmos a Deus, essas canções. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Até a próxima. Gente, quase que eu encerro a live, gente. Quase que eu encerro a live. Tá certo, gente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para não ficar... Acho que fica melhor assim. Meus irmãos, hoje é domingo, né? Domingo de Páscoa, e temos a oportunidade de relembrar novamente, né? Relembrar o sacrifício de Jesus, aquilo que ele fez por nós na cruz. Infelizmente, né, não podemos estar juntos, não podemos nos reunir como igreja no mesmo local, e isso alcança também, traz um certo prejuízo para a gente, porque a gente não pode ter o tempo de ceia, de celebrar as ordenanças, né, a igreja reunida, mas mesmo assim, né, temos a oportunidade de cada um na sua casa, termos um pouquinho, uma porção, né, uma porção do que é o nosso culto, né? E aí você pode reunir aí com a sua família na sua casa, na televisão, no celular e louvar a Deus, certo? Então isso é muito bom, é um presente de Deus, é graça de Deus a gente poder celebrar o Senhor, celebrar a vida de Jesus no domingo de Páscoa, lembrar que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele é o nosso libertador, ele é aquele que veio triunfante, né? Por meio da sua morte vergonhosa na cruz, ele triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte ressuscitando e trouxe libertação para nós que cremos nele, tá certo? Vamos continuar então nossa reflexão em torno do tema, né, que nós temos compartilhado, nós temos conversado um pouco sobre Abacuque, o profeta Abacuque, sobre o livro de Abacuque, esse profeta, e hoje nós vamos para o capítulo 3, tá? Abra aí sua Bíblia no capítulo 3. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. 20, 35. Tá bom. Excelente. Então vamos lá, vamos caminhar. A gente tem que ser objetivo, né? Por causa do nosso tempo da live, então vamos lá, tem sido um exercício excelente para mim esse tempo, né? Vamos lá. Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque. Uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas da tenda de Midian. Era como os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Ele pergunta. Senhor, foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e te contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de suas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações.
Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagar-te o líder da nação ímpia, tu desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas, que lhe atravessaste a cabeça, quando os teus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, e mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, e faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música e para os meus instrumentos de cordas. Meus queridos, como nós havíamos visto já, Abacuque ele era um poeta, né, hebreu. Então aqui nós temos poesia hebraica. O escrito de Abacuque ele é bem semelhante à maneira como o salmo é composto. Né? Então ele é um poeta, ele é um salmista. Né? O Abacuque aqui, o profeta, ele é um salmista. E ele escreve a sua oração em forma de um salmo mesmo. É, né? Bem interessante como ele faz isso. E por isso eu creio que o salmo ele fala bastante ao nosso coração. Né? Por isso que o texto fala bastante ao nosso coração. E há alguns elementos interessantes aqui que eu queria destacar com você e meditar com você nessa noite. Em primeiro lugar, nós vemos Abacuque orando a Deus, começando a sua oração, isso lembrando que depois de duas queixas que ele apresenta a Deus, ele se lamenta a Deus, ele questiona a Deus, questiona a justiça de Deus, e lembrando que nós diferenciamos questionar, colocar diante de Deus, diante de um coração confuso, que é diferente de murmurar. Murmurar é você reclamar com o coração orgulhoso, se opondo a Deus, e lamentar, você queixar, ou questionar a Deus, é levar a sua confusão, ainda em fé submissa a Deus, é bem diferente. E é isso que nós percebemos na Escritura, que percebemos também Abacuque fazendo aqui. E ele começa, então, capítulo 3, já que ele recebeu a resposta do Senhor, já que ele sabia que viria uma nação para destruir o povo de Israel que estava, né, o povo de Judá que estava em rebeldia, em maldade, e aí viria, né, 20, 30 anos depois do que nós chamamos de exílio, veio de fato, e que também os babilônios seriam destruídos, né, por um outro povo, seriam punidos pelos seus pecados. Deus deixa isso bem claro para Abacuque. Então Abacuque ora, né, e ele ora confessando a Deus, né, ele faz uma confissão, e ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Ele começa colocando para Deus que ele ouvia do que Deus tinha feito. Ele diz: olha, Senhor, eu quero de novo perceber, eu quero ver aquilo que o Senhor é famoso fazer, aquilo que é a sua fama, eu quero ver o Senhor fazer de novo nos nossos dias. Então aqui é uma demonstração de expectativa no verso 1 e 2. Abacuque está com uma grande expectativa de Deus, de ver de Deus, de perceber de Deus, perceber Deus agindo da mesma forma como ele havia ouvido e como Deus era famoso por ter feito naquele período, né, ou no Oriente Próximo. Então, essa é a expectativa. Ele alimenta o seu coração com uma grande expectativa de que Deus faça as mesmas obras, de que Deus realize grandes feitos novamente. Em segundo, a gente vê Abacuque desenvolvendo a sua oração, e ele começa a citar várias situações. Ele começa a colocar pontos, né,
falar de como que Deus agiu, desses feitos antigos. Ele começa a descrever esses feitos, né? Primeiro ele almeja, coloca uma expectativa e ele descreve quais são os feitos que Deus realizou antigamente. E ele fala, olha, Deus veio lá do Temã, do Monte Parã, sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. E ele chega no verso 5 e fala, pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Então Abacuque aqui está relembrando os seus atos, os atos justos de Deus para recuperar a sua esperança em Deus. Olha que negócio interessante, olha que coisa legal. Abacuque, então, ele começa a trazer isso, e é interessante porque para o profeta Abacuque, que já estava no período bem avançado da história, ele já tinha boa parte da história do povo de Deus escrita, outros profetas já haviam vivido antes dele. Os reis, o período dos juízes, né? Os livros que a gente tem ali no começo da nossa primeira e segunda reis, primeira e segunda crônicas, né? Primeira e segunda Samuel, ele já tinha esses feitos, ele já tinha o Êxodo, ele já tinha o Pentateuco, né? O que nós chamamos de lei, que os judeus chamam de lei. Então, a palavra de Deus está vindo à tona no coração, nos olhos, né, de Abacuque aqui. Ele está trazendo a palavra, os atos de Deus revelado na palavra a ele, e ele está trazendo isso, né, foram atos justos de Deus na história, e ele está trazendo isso para quê? Para recuperar a esperança, para trazer ao seu coração a esperança em Deus novamente. Olha como ele faz isso aqui. É bem interessante esse mecanismo que Abacuque trabalha, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E ele descreve alguns feitos, os primeiros feitos que ele descreve aqui são os feitos de Deus, provavelmente, os estudiosos apontam isso, e realmente o texto nos dá uma certa indicação disso, principalmente no verso 5, onde ele trata aqui onde ele fala sobre as pragas, que provavelmente ele estava falando dos feitos de Deus em retirar o povo do Egito. Olha um crossover, né, como a gente fala nas séries, um crossover aqui com o Êxodo, né? Temos uma conexão com o livro de Êxodo, com a libertação, com a Páscoa. Então, Abacuque está lembrando de como Deus foi poderoso em lançar pragas no Egito, para que aquele Deus que tinha visto a aflição do seu povo e que havia se lembrado da aliança que havia feito com Abraão, retirasse, libertasse aquele povo do Egito. Olha que coisa maravilhosa. Ele então relembra os grandes feitos do Senhor em libertar o seu povo das mãos de Faraó, do povo do Egito, né? Ele então traz isso para o seu coração. E segundo, ele relembra os feitos contra os povos vizinhos na conquista de Canaã. Ele caminha na história, e do verso 8 ao 15 nós temos vários textos, e por exemplo, o verso 11 diz que o sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de suas flechas voadoras. Ora, se isso aqui não nos lembra a vitória, né, lá de Josué, capítulo 10, em Gibeon, quando o sol parou, né? O texto fala que o sol parou, então eles venceram a batalha, eles tiveram um dia alongado e venceram a batalha contra os cananeus, os povos da região de Canaã. E não só ali, mas em todos aqueles povos, né, circunvizinhos da região do Oriente Próximo, né? Deus agiu por meio dos seus servos, primeiro por meio das investidas militares de Josué, depois por meio dos juízes, né? Tivemos grandes conquistadores que conquistaram e lutaram, estabelecendo as tribos nas terras, né? Nas suas devidas terras, como Moisés havia dividido. Nós temos também, mais à frente na monarquia de Davi conquistando, Davi expulsando os filisteus, Davi estabelecendo o seu reino, também em Jerusalém. É incrível, então, como Deus foi cuidando do seu povo e como Deus foi agindo para concretizar a aliança que ele havia feito primeiro lá a Abraão. E Abacuque está lembrando disso.
Abacuque está trazendo isso para o seu coração, está trazendo essas verdades, lembrando dos atos poderosos do Senhor, tanto na libertação quanto nas batalhas que o povo tinha que enfrentar para conquistar a terra e se estabelecer na terra que Deus havia prometido anteriormente, certo? Então é bem interessante. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, nós aprendemos que Deus ele é libertador quando estamos indefesos. Abacuque lembra de como que Deus libertou o seu povo quando eles estavam escravos no Egito, quando eles eram escravos no Egito. Isso é maravilhoso. Deus vem em defesa do seu povo quando nós não temos mais os recursos necessários para nos defendermos. O Senhor sempre irá defender o seu povo. E depois de cerca de 400 anos, o povo estava escravo, mas Deus agiu em defesa do seu povo. Deus viu a aflição do seu povo. E é bonito isso porque Deus tem os seus eleitos, aqueles que na história irão ser salvos, o seu povo, né? E Deus ele não nos deixou indefesos, Deus não nos deixou sozinhos, né, entregues a nós mesmos. Ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos, para nos libertar do maior tirano de todos, maior do que Faraó, que é o pecado, certo? E fomos libertos por Jesus, fomos libertos pela sua obra na cruz, redentora na cruz. Temos redenção em Cristo Jesus. E Deus ele é libertador. Nós estávamos escravizados pelo nosso pecado, mas Deus vem em nosso favor com graça, né, e nos libertou por meio da morte do seu Filho Jesus. Aprendemos também que Deus age em favor do seu povo, nas lutas que ele coloca em nossas vidas. Depois da libertação, o povo tinha que conquistar a terra. E depois da nossa vida cristã, de quando somos libertos do nosso pecado, da escravidão do pecado, e estamos em Cristo Jesus, temos também as nossas lutas. Continuamos lutando, continuamos tendo dificuldades, lutando contra o pecado, lutando contra os nossos vícios, lutando contra os nossos problemas psicológicos ou emocionais, sei lá quais sejam eles, que sofremos na vida, os traumas que a gente experimentou. A gente continua lutando com isso. Mas a certeza bíblica é de que Deus está conosco todos os dias nessa caminhada. Que nós não estamos sozinhos depois da nossa libertação. Ele caminha com a gente no deserto, ele caminha com a gente na Canaã, fazendo uma alusão aqui, ele caminha com a gente nas batalhas que nós temos que enfrentar na nossa vida cristã. A palavra de Deus nos lembra que Jesus está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, né? Lembramos de que ele é aquele que nos preserva, né? Que ele é aquele que nos salva, mas que nos preserva até o fim, nos ajuda a perseverar até o fim. Ora, queremos que a salvação do início ao fim é por Deus e pela graça de Deus, e caminhamos até o fim pela graça de Deus, com Cristo nos conduzindo. A Escritura também nos lembra que Jesus ele é como um pastor que nos segura no braço e nos protege dos ataques dos lobos. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. E Ele nos pega nos braços quando nós não conseguimos caminhar, nós que estamos em Cristo Jesus. Isaías 41 nos lembra, verso 13, que ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, ele falando a Jacó, seguro pela mão direita, e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó verme Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei, proclama Yahvé, o Senhor, o teu Redentor. Então o Senhor é aquele que nos preserva, que segura pela nossa mão direita e nos guia e nos conduz na nossa caminhada cristã e nas nossas lutas, sejam as lutas qualquer que sejam. Deus está conduzindo a nossa caminhada, Deus está conduzindo a nossa vida. E que Deus também não está inerte, Deus age em todo o tempo. Romanos 8, 28 diz que Deus age em todas as coisas. Nós já sabemos disso de cor salteado. Deus está sempre agindo. Deus está sempre agindo. Então nós podemos e devemos recuperar a esperança, lembrando daquilo que Deus sempre fez pelo seu povo na história e daquilo que Deus fez por nós em Jesus.
Quando nós, a resposta de Deus, eu vinha falado isso anteriormente, a resposta de Deus para as nossas queixas sempre será a cruz e a ressurreição de Cristo. E quando nós tivermos dificuldades, o Senhor vai olhar, olhe para Cristo, mantenha os olhos fitos em Jesus. Hebreus fala sobre perseverança e é exatamente essa imagem, né, de olhar para Cristo, de olhar para Jesus e perseverar olhando para Ele. É por causa de Cristo e da sua preservação, do seu cuidado, que nós conseguimos caminhar. E temos que lembrar ao nosso coração quem Cristo é, o que Ele fez, o seu amor, a sua graça, a sua obra redentora na cruz, a sua ressurreição, que é o que nós estamos vivendo hoje, para a gente recuperar a esperança e caminhar. Se você olha para você, para os seus pecados, para as suas lutas, para as suas derrotas, você vai afundar. Você vai afundar em amargura, vai afundar em pecado, você vai afundar. Se você olhar para a sua religião, você vai afundar na sua religiosidade. Mas se você olhar para Cristo, para a sua justiça, para a sua obra, para aquilo que Ele fez na cruz, você vai encontrar esperança para seguir em frente. Porque Cristo garante aquilo que Ele fez por você. Aquilo que Cristo fez por você, por nós, por aqueles que creem nele, é algo seguro. Nós podemos caminhar firmes nisso, certo? E por último, vemos então, na última parte, no verso 16 ao verso 19, vemos Abacuque, então, finalizando a sua reflexão, a sua oração, dizendo o seguinte, do verso 16 ao verso 19. Ele diz, mesmo não florescendo a figueira. Ele termina, o verso 16, ele diz, ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Então, Abacuque tremeu diante daquilo que Deus faz, diante daquilo que Deus fez. É interessante isso, ele ficou provavelmente com um certo medo, temor de Deus, por aquilo que Deus poderia fazer agora com o seu povo, porque Deus ele age de maneira poderosa, e ele sabia que isso viria sobre o seu povo, mas também ele espera confiante, porque ele sabe que isso seria feito também com aquele povo inimigo. Então ele diz, olha, tranquilo esperarei. E com o coração alimentado, então, depois de lembrar o que Deus fez, Abacuque, então, com esse coração alimentado da palavra de Deus, alimentado dessas lembranças da palavra sobre quem Deus é e o que Ele faz, Abacuque, então, teme a Deus. Ele teme a Deus, mas ele também se regozija em Deus. É interessante aqui. Então, ele tem um temor de Deus agora. O seu temor ele é aumentado, intensificado, mas ele também se regozija diante desse Deus poderoso, temível, diante desse Deus temível pelas nações e pela nação de Israel. Ele se regozija, ele se alegra em Deus. E nós aprendemos então, né, ele vai usar a expressão bem interessante, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aprendemos então que devemos sempre temer ao Senhor, por saber do que Ele é capaz. Deus ele é capaz de dar vida, Deus é capaz de dar a morte. Deus é Deus que decreta o bem, é Deus que decreta o mal. Ele é soberano sobre todas as coisas. E em saber disso, e as pessoas que são más, que cometem, que estão seguindo seu coração longe de Cristo, precisam lembrar que Deus é justo nesse momento. E quando Deus age com justiça, Ele é temível, Ele age com a sua ira sobre o pecado e sobre o pecador. E isso deve gerar temor em nós. Deus ele é temível, Deus ele é santo, né? E Ele age com furor contra o mal. E isso que nós vemos aqui. Então isso gera temor, né? E devemos temer a Deus por saber o que Ele é capaz de fazer. Deus é capaz de matar o corpo, Jesus vai falar, né? Tanto o corpo quanto lançar a alma no inferno. Deus é capaz de fazer isso. Então Deus ele é temível.
tema a Deus. É isso que Deus quer gerar em Abacuque, é isso que Deus quer gerar em nós hoje. Tema ao Senhor, que eu tema a Deus. Também ele diz que mesmo assim, Deus sendo temível, nós podemos confiar e esperar tranquilo nele, porque ele é justo, ele faz aquilo que ele deve fazer. Ele cumprirá a desgraça àquele que é mau. Né? E essa era a esperança também de Abacuque, que Deus cumprisse justiça no seu povo e ele sofreria no meio disso, certo? O seu povo sofreria essa justiça de Deus, mas aqueles que são maus também sofreriam. E a expectativa, o dilema de Abacuque é que esse Deus é justo, que Deus é justo, mas quando que Deus vai executar juízo? Se Deus é justo, quando que ele executa essa justiça? Esse é o questionamento de Abacuque. E ele está tranquilo agora. Ele sabe que Deus é justo. Ele sabe que Deus é soberano, que ele é bom e que ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. E pronto, acabou. E diante disso, o que Abacuque faz? Ele cita, ele começa o verso 17. Né? E o verso 17 é assim: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não florescendo, mesmo não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, mesmo não tendo bois, mesmo não tendo prosperidade, mesmo não tendo nada, mesmo sendo um caos, mesmo sendo uma confusão, mesmo se houver uma pandemia depois da outra e a economia quebrar, se a gente pudesse parafrasear para os nossos dias, é isso. Mesmo que eu não perca o meu concurso público, mesmo que eu não passe, mesmo que eu perca as pessoas mais valiosas da minha vida, embora isso seja duro da gente falar, e nós falamos isso com muito temor, né, porque somos humanos, ninguém quer passar por isso, ninguém quer o sofrimento, meus irmãos, tá certo? Mas o que a Escritura quer gerar de fé na vida do cristão, qual é a fé que Deus quer gerar em nós? É uma fé que diz isso, uma fé que mesmo que não haja as coisas assim, eu exultarei, eu me alegrarei. E essa é a outra verdade que o texto nos traz aqui, que podemos exultar e se alegrar em Deus no meio da confusão, porque Ele é a nossa força. Ele vai dizer no final: o Senhor soberano é a minha força. E é interessante que a segurança de Abacuque não está nas circunstâncias, há um contraste aqui. Circunstâncias e o soberano. A segurança dele agora está no soberano Senhor. Essa é a segurança do Abacuque. Essa é a segurança que o cristão deve ter. Não é nas circunstâncias da vida, mas é no soberano, no Salvador, no Redentor. É nele que deve estar a nossa segurança, é nele que deve estar a nossa confiança, é nele que deve estar a nossa força, e não nas coisas desse tempo, desse mundo. Embora amemos, não vou falar, poxa, amamos as pessoas, amamos os nossos filhos, amamos os familiares, mas se a nossa força estiver nas pessoas, embora devemos amá-las sim, e sofreremos se perderemos pessoas, sofreremos se perdermos coisas que são valiosas, a nossa força está no soberano, no Deus poderoso, no Deus que se revelou na história de maneira perfeita e justa. É nele. Tá certo, meus irmãos? E é interessante aqui, então, que a palavra exultar é uma palavra semelhante, ela poderia ser traduzida com a palavra triunfar. O que então Abacuque está nos ensinando? Que nós podemos ter uma fé que triunfa no Senhor. Olha como é interessante. Não é uma fé que triunfa em si mesmo. Não é uma fé que triunfa sobre o mal, mas triunfa no Senhor, apesar do mal, apesar do caos, apesar da confusão. Então, essa é a fé que triunfa. Essa é a fé que o Evangelho produz no cristão. Tá certo? E é isso que Deus anseia e espera de nós. Tá bom? Também podemos, então, usar a adoração. Abacuque está em adoração a Deus aqui. Interessante que ele é um salmista, a gente falou sobre isso. E é a ferramenta da adoração que Abacuque usa para relembrar o seu coração. Ele faz isso como uma prosa, como um salmo, como um poema, ressaltando, adorando. É uma canção também. Você vai ver que tem pausas e no final, para o mestre da música, para o mesmo instrumento de corda. Ou seja, ele usa esse artifício da arte, né, da adoração, como uma maneira de trazer as verdades de Deus ao seu coração.
E aí nós podemos também usar a adoração como recurso bíblico para recuperar a alegria e a esperança no meio do caos. Use da adoração bíblica, lembrar de quem Deus é, adorá-lo, exaltá-lo e exultar no Senhor, triunfar em Deus pela fé que você tem em Cristo Jesus. Algumas aplicações finais, então, para a gente finalizar. O que o texto fala sobre mim, tá? Sobre o meu pecado, sobre o pecado humano. O texto mostra, então, que peco quando eu me esqueço do que Deus faz. É o contrário do que o texto está nos dizendo. Quando eu esqueço do que Deus faz, quando eu esqueço do que Deus é, quando eu esqueço da sua obra na cruz, quando eu esqueço do Evangelho, eu acabo pecando. Eu acabo seguindo meu coração, me desesperando e perco a minha esperança no meio do caos. E eu peco também quando eu não exulto em Deus, apesar do caos. Eu posso exultar e triunfar no Senhor. Ele já me deu todos os recursos para isso, então eu posso triunfar nele. Segundo, o que o texto fala sobre Deus e seus atributos, Jesus e a sua salvação no Evangelho. O texto nos mostra que Deus está agindo, ele agiu em toda a história, ele agiu em Cristo Jesus, em mandar o seu Filho, ele agiu na ressurreição, e ele agirá na sua volta triunfante sobre esse mundo mau, estabelecendo um reino justo, perfeito, restaurado, novos céus e nova terra. O texto mostra também que Deus é soberano, que Deus é justo e que Deus é poderoso em seus atos. Deus agiu em meu favor com a sua morte e ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus, e ele agirá quando Jesus vier e governar o reino de justiça e paz perfeitos. E por último, o que o texto me encoraja a fazer? Quais são as ações que eu devo fazer? O que o texto espera de mim? O que Deus quer de mim a partir de hoje? Lembrar de tudo que ele faz e o que ele é. Lembre-se do que Deus faz e do que ele é. Lembre-se também do que Cristo fez, da sua obra na cruz, da sua ressurreição. Nós estamos na Páscoa. Lembre disso, aproveite esse momento. Lembre sempre, quando você tiver dúvida, lembre-se do Evangelho. Lembre-se do amor de Deus. Lembre-se da sua graça. E o seu coração estará firme e esperançoso nele. Lembre-se também, abandone os seus pecados e exulte, triunfe em Cristo, em Deus, apesar do caos que nós podemos viver ou que nós estamos vivendo agora. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Nós vamos disponibilizar o louvor. Vamos disponibilizar um PDF com esse estudo para você rever e usar na sua casa, tá bom? Tanto na quarta-feira de oração, às 7h30, onde a gente reúne nossas famílias para orar, quanto na nossa videoconferência, no nosso GC. Vamos cantar uma última canção. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Já toca aí até o final, até acabar a transmissão. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana. Vai lá, gente. Não é difícil, estamos acabando o nosso tempo. Vai. Daqui a pouco o Instagram acaba com a gente. Vamos lá. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar. E então eu posso o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então. O passado já não
decidiu me amar. E então eu posso lhe levar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem